Vamos lá. ¿Ustedes están listos? No, entonces levantar la mano para a pessoa do seu lado, vamos terminar esse culto. ¿Ustedes están listos, sim ou não? Glória a Deus. ¿Quieres una silla, Izzy, para sentar-se? Marito, traiga una silla, porfa. Abra suas Bíblias, por favor, para começarmos esse culto. En el libro de Hechos, capítulo 19. Hechos 19. Hechos 19. Hechos 19. A ver se eu puse bem acá também. Hechos 19. Hechos 19. Creio que já está nas pantallas, ou não? Vamos lá. Hechos 19 diz assim: Aconteceu que, entretanto que Apolos estava em Corinto, Pablo, depois de recorrer às regiões superiores, vino a Éfeso, e hallando a certos discípulos, les dijo: ¿Recebistes el Espírito Santo quando creístes? E eles lhe dijeron: Ni siquiera hemos oído si há Espírito Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amém? Vamos orar, cierra tus ojos, baja tu cabeça em reverência à palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esse momento. Te pedimos, Espírito Santo, que toda andação desnecessária seja cancelada em nome de Jesus. Que toda atenção venga a ser levada a tu presença, Espírito Santo. Importa que vós apareça, que nós diminuamos, pero para que tu nome venga a aparecer nesse lugar. Ministra nossas vidas, ministra nossos corações acá nessa casa. Que todo coração de pedra seja transformado em um coração de carne sensível a tu voz. Sabemos que pessoas podem estar acá porque quizás foram invitadas, quizás alguém lhe hizo uma invitação para estar acá, pero sabemos, Senhor Jesucristo, que nadie salió de sua casa sem sua permissão e sem que estuviera em sua agenda esta manhã desse encontro contigo. Então, em nome de Jesus, ministra corações, ministra pessoas de uma maneira individual acá nesse lugar, para que tu nome venga a ser glorificado, para que tu nome venga a ser adorado, em nome de Jesus. Nós entregamos a ti a honra, a glória, desde o começo até o final, e aqueles que creem, dá forte aplauso ao Senhor Jesus. Nós estamos em uma série de prédicas chamada Como Ordenar a Vida. Já tuvimos o primeiro episódio, que é como vos podeis começar sem medo de começar, creio que é isso, verdade? Sem medo de começar, sem medo de começar, perdão. Por quê? Para que vos puedas ordenar tu vida, não pode ter medo de recomeçar. Sempre vai ter um restart, sempre vai ter um desafio novo, sempre vai ter uma nova oportunidade e sempre haverá o desconhecido. Então, não tenhas medo de recomeçar. Mira para uma pessoa muito hermosa que está cerca de vós e habla assim: não tenhas medo de recomeçar. Isso. E depois de isso, vem a segunda parte, é transformando o rechazo em bendição. Porque quando eu começo a arreglar minha vida, quando eu começo a poner as coisas em seu lugar, quando eu começo a ordenar meus sentimentos, meu coração, minha vida financeira, eu começo a sentir rechazo. Rechazo de quem? Rechazo do sistema, rechazo de... Se nós paramos para escutar a história de cada pessoa acá, cada pessoa tem uma história. E umas são mais difíceis, outras não, pero todo depende do ponto de vista. O tema é que cada um tem sua história. E lastimosamente, durante a vida, nós somos, crescemos e aprendemos a viver lutando contra o rechazo, lutando contra a pressão de não ser aceito muitas vezes por los outros, ou por auto-rechazo, rechazo de mim mesmo, e vivo sobre uma pressão, pero aprendimos que transformar rechazo em bendição é entender que é um privilégio viver bajo pressão. Quando eu sou pressionado, eu estou bajo a permissão de Deus para que eu possa avançar em algumas áreas de minha vida. Então, eu agarro todo aquele rechazo que eu estou sentindo e dou um significado para ele em minha vida. Estou passando por pressão, e às vezes a pressão tarda, e é assim mesmo na vida.
Quando una uva vai ser transformada em vinho, vienen os viticultores e eles começam a pisar nessa uva, e mientras o processo de pisar na uva vai passando, ocorre algo chamado fermentação. E é esta fermentação de ser pisado, de ser aplastrado, é o que vai transformar a uva em vinho. A Bíblia diz que o vinho representa a alegria do Senhor em nossas vidas. Pero há pessoas que quando estão sendo pisoteadas, aplastradas e passando por el processo da vida, não têm paciência para esperar o actuar de Deus e saltam os processos e acabam não transformando o rechazo em bendição. E qual é a diferença da uva que quedou sendo pisada, se transformou em vinho, para a uva que saiu antes do processo? Essa uva não se transforma em vinho, essa uva se transforma em vinagre. E o vinagre é ácido, o vinagre é acedo, é forte o vinagre. O vinagre vos não podeis tomar, mais ou menos vos podeis usar para salar algo. Qual é a diferença do vinagre e do vinho? Não passou por el processo. Então, para que vos puedas transformar o rechazo em bendição, vos sí tenés que passar por los processos de sua vida. Quantos estão entendendo o que estou falando acá? Dão glória a Deus. Depois vindo o terceiro episódio, o qual o presbítero Chocho predicou, que é que para vos poderes ordenar sua vida, verdade? Ou começar a ordenar sua vida, vos tenés que sanar verdadeiramente, soltar para ser livre. Então, de nada sirve que vos empece a vencer o rechazo, pero sempre tem porcentaje que vos não te liberas. ¿Viste essa história de la gente que se convertiu, pero se convertiu ao AU? Más ou menos, verdade? Se convertiu, pero essa parte de... não, isso não. Quantas vezes eu já discutia de pessoas, pero vos fuiste, te convertiste ou não? Sim, converti, pero esse eu não perdono. Esse quando me ver allá no futuro, esse vai ver a mano de Deus sobre sua cabeça, verdade? O creyente é jodido quando quer ser jodido, verdade? E que tal o fulano, esse que te traicionou? Dura cosa é tocar en el ungido del Senhor. Dios mío, imagínate el amor que tiene con las personas, ¿verdad? Y eso que ni estoy hablando de relacionamentos, estoy hablando de la gente en general, porque si yo hablo de relacionamentos, ustedes no están preparados para eso. Pero vamos lá. Entonces, tiene que sanar verdadeiramente, para sanar e empezar a vida, vos tenés que soltar. Então, se você estás acá pensando allá que não logrou perdonar, que não logrou soltar, ser livre. Perdonar as pessoas não está relacionado com ele a ser livre, está relacionada com que eu me liberte. Então, mientras antes vou soltar as pessoas, soltar as coisas, deixa Deus no controle, para de ser terco, para de querer manejar a vida, deixa Deus estar no controle das coisas. Então, para que vos puedas ordenar e sanar verdadeiramente, vos tenés que ser livre. Para ser livre, vos tenés que soltar. Amém? Vamos lá. E hoje que nós hablaremos? Hoje nós hablaremos que para ordenar a vida, vos não está solo. Vos tem um amigo, e esse amigo se chama Espírito Santo. Amém? Eu escutei um aleluia, escutei um amém, verdade? Vamos aí passar de novo. Vamos fazer de conta que não falei. Pode sacar essa imagem, por favor? Isso. Bueno, e hoje, o quarto episódio, eu quero dar-te um conselho da parte de Deus para que vos puedas ordenar tu vida. Vos não estás solito, vos tenés um amigo. E esse amigo se chama Espírito Santo. Amém. Vocês são muito espontâneos, eu me alegro muito com essa igreja. Uau! Então, nós temos um amigo chamado Espírito Santo. Quando nós falamos assim, vos não está solo, estamos juntos, é porque estamos juntos. Por lo menos de minha parte, de tu parte eu já não sei se é tanto assim, verdade? Viste el tapete na espalda, estamos juntos. As pessoas falham. As pessoas prometem e às vezes não se comprometem, as pessoas dizem, pero não cumprem, pero há um amigo que não, e esse amigo se chama Espírito Santo. Esse amigo Espírito Santo nunca te vai deixar, pero nunca, pastor, pero eu cometi macanadas, Deus mío, eu disse que ia ser e não lo hice, e macanada eu esse pastor, Deus mío, o Espírito Santo já não me quer mais. Impossível. O amor dele é sem condições. O amor dele é incondicional. Por mais que vos hagas todo o que vos puedas, ele já te amou de tal maneira que não tem condições de que por mais que vos intente agradar-lhe, ele vai amar a vós a mais do que isso. Pastor, pero eu disse macanada, por mais grande a macanada que vos existe, ele te ama, porque ele se entregou para vós, para que vos pudiera ter vida e pudiera ter a vida em abundância. Amém? Eu me recuerdo uma vez, e essa prédica eu vou contar muitos exemplos meus e testemunhos de exemplos com o Espírito Santo. Eu me recuerdo que me converti
O sea, pasé por el camino, acepté a Jesús, empecé a caminar con Jesús, pero no había largado la vieja vida. Y me fui para una fiesta, un pagode que teníamos con uns amigos, ¿verdad? Y no nada contra el pagode, está todo bien, ¿verdad? Eu amo el pagode, pero en ese lugar que eu fui no era um lugar de Deus. Me iba a ser mal esse lugar aí. Era um lugar de la vida vieja, era muita loucura, desastre. Pero eu estava no processo de conversão e eu sabia que não deveria ir nesse lugar. Então me fui com um amigo e meu amigo também se estava convertendo junto comigo no processo allá em Bola de Neve. Estávamos nesse processo de conversão e chegamos de frente à festa, não tinha estacionamento. Então nós pensamos assim, como vamos fazer? Ele estava com o auto de sua mamá, verdade? E pensamos assim, como vou deixar o auto acá afuera? É peligroso, vão roubar, não temos seguro. E eu lhe dije, ponga as mãos sobre o auto, verdade? E ele, em sério, pero não podes bromear com essas coisas. Eu ponga as mãos sobre o auto. A palavra disse que o apóstolo Pablo impuso as mãos, ponga as mãos sobre o auto. Senhor Jesus, nós vamos sair para tomar uma cervecita agora, Senhor Jesus. Pero não temos seguro e não tem estacionamento. Cuida do auto em nome de Jesus. Salimos, o auto estava aí ou não? Sim, estava. Sim, estava, verdade? Por quê? Porque se Deus actúa igual a Deus, Deus não ia ser Deus. Eu ia ser um ignorante. Deus é diferente de nós outros. O amor dele abunda. Por quê? Porque eu estava em um processo de conversão. Amém? Depois eu entendi o que estava sendo, já não hice mais. Amém? Então, vou estar pensando assim, então o pastor me deu o permisso. Sim, vete. Vete. E hace melhor aún, poner a calcomanía em tu auto, verdade? E vete a la fiesta. Que te vamos a encontrar sem vergonha. Pero vamos lá. A donde vou acá é que o Espírito Santo nos ama. O Espírito Santo é nosso amigo. Pero temos uma cultura religiosa de olvidar do Espírito Santo. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Quem ganhou o campeonato, da primeira divisão acá em Paraguai ano passado, do futebol? Primeira. Quem ganhou? Ganhou. Libertad ganhou o Nacional, o campeonato da primeira? Sim. Quem foi o segundo? E o terceiro? ¿Viste? Quem foi o terceiro? Ok. Quem ganhou o último mundial de clubes? Sim. No, de naciones, de mundial, la copa. Ajá. Sí, ¿y quién fue el segundo? Ok, y el tercero. Pero viste que nosotros tendemos a no recordar del tercero. Muchas personas dicen así, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pero eso no está en la Biblia. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la persona de Dios, igual a Jesús, igual al Espíritu Santo, igual a Dios. Entonces, cuando yo empecé mi conversión, eso empezó a quedar muy confuso en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no sabía si oraba para Dios, oraba al Espíritu Santo, oraba a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Será que yo oro para el Espíritu Santo? ¿Será que yo oro para Dios? ¿Será que oro para Jesús? ¿Quién son quién acá en ese lío, verdad? ¿A quién tengo que orar? Entonces, eso empezó una confusión. ¿Por qué? Porque las personas no hablan del Espíritu Santo. As pessoas oram às vezes sobre o Espírito Santo, mas não têm entendimento de lo que é o Espírito Santo. Então, habla de Deus, Diosito, mi Diosito, verdade? Como um osito. Hablam de Deus, também hablam de Jesus, não? Porque Jesus e todo isso. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, que é nosso principal amigo, ele muitas vezes é olvidado. Jesus estava para ser bautizado e vindo João Bautista, disse: eu não sou digno de atar as sandálias de los calçados dele. E Jesus disse: não, é necessário que eu passe por isso. E foi bautizado por João Bautista. En el momento del bautismo, dice que las ventanas de los cielos, que los cielos se abrió. ¿Quién está en los cielos? Teóricamente, ¿verdad? Según esa transcripción de la Biblia, Dios. Entonces, vino una voz del cielo, en el espíritu como una paloma, y dijo así: este es mi hijo amado en quien tengo placer. Entonces, en el momento del bautismo, nosotros teníamos Jesús, teníamos Dios y teníamos el Espíritu Santo. Pero eso está empezando un rompecabezas. ¿Quién es quién acá en el juego? ¿Verdad? Uno es todo y todos son unos. ¿Están conmigo? Pastor, não estou entendendo. Calma, eu me estou esforçando para explicar para vocês. Está só começando essas 3 horas de prédica, já vocês já vão entender. Lo que pasa acá es que nosotros tenemos un amigo llamado Espíritu Santo. Voy a repetir una vez más. Nosotros tenemos un amigo llamado Espíritu Santo. Entonces, cuando yo voy a orar, voy a dar un ejemplo para que ustedes aprendan. Yo no debo orar
No creo en una doctrina con eso, pero es para que ustedes entiendan. Yo no debo orar Espíritu Santo de Dios. No es así, es Espíritu Santo de Dios, porque Ele está dentro mío, Ele não está afuera. Porque Ele é meu amigo, Ele é meu companheiro. Então já não se trata de alguém que está lejos, alguém que está cerca. Então cerca, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma persona. E como eu sei identificar o Espírito Santo? Andando com Ele, caminhando com Ele e tendo intimidade com Ele. Eu já falei isso muitas vezes acá, mas vou falar muitas vezes dos, para que se quede bem claro. Quando um atleta entra em uma arena para pelear, está lleno de pessoas. E todas as pessoas dizem uma coisa, pateia, pisa e não sei o quê. E como um atleta vai identificar a voz do treinador no meio de uma pelea? Como? Pergunte para mim, como, pastor? Entrenando todos os dias. Então, como vou identificar a voz de meu treinador no meio de uma multitud de 5.000 pessoas? Se eu estive com ele todos os dias, quando ele me habla, eu já escuto. Quem é casado acá? Opa, um feliz acá, verdade? Se tu marido não deu glória a Deus agora, metele um codaço nesse sem vergonha, verdade? Quem é casado acá? Isso. Vos passas muito tempo com tu senhora, verdade? E vos já conheces a mirada dela quando ele está dando ordem. Verdade? São muitas faces da mulher. Thaís tem várias maneiras. Às vezes, quando eu estou fazendo algo que ela não quer, ela me mira assim. Verdade? Quando ela está feliz, ela me mira assim. Verdade? Quando tem hambre, ela me mira assim. Quando quer ter su pelo de rubio, ela hace assim. Verdade? O tema é que, por la intimidade, nós nos conhecemos. Basta na mirada, nós já hablamos um discurso sem falar nenhuma palavra. ¿Por quê? Porque temos intimidade e com essa intimidade eu logro entender coisas que Ele me quer dizer. Como é com Deus? Mesma coisa. Mientras mais tempo vos passás com tu amigo Espírito Santo, mais vai entender a Ele em os momentos que Ele quer falar contigo. Então, como entender? Quem já mirou aqueles desenhos bem antigos que tinham um angelito assim, em general el Pato Donald, verdade? Donald Duck, que tinha um diablito assim falando, e do outro lado tinha um angelito, assim aquele outro, verdade? Quem é isso? Essa é a voz do inimigo, a voz do Espírito Santo. No mundo espiritual, creio que deve ser mais ou menos assim. Então, como entender o Espírito Santo? Tendo intimidade com Ele e tendo relacionamento com Ele. Mientras mais tempo eu passo com Deus, mais eu le conosco a Ele. Mientras mais tempo eu convivo com Deus, mais tempo vou a conhecer a Ele. Isso também está relacionado em cerrar a peça de tua habitação, orar a Deus em secreto. Mas também está relacionado com Ele, que Ele participe de los dias de sua vida. Se o Espírito Santo for uma pessoa, e Ele é, Ele poderia estar contigo nas películas que vos miras? Sim ou não? Um pouquinho mais grave, então. Se o Espírito Santo for uma pessoa, e Ele é, quando você saca tu teléfono, nadie está vendo, tirar a frazada em cima. Se o Espírito Santo for uma pessoa, Ele poderia estar contigo aí mirando, ou você lhe diz assim, Espírito Santo, permite um ratito nomás, que quero solucionar uns temas aqui agora. Se o Espírito Santo for uma pessoa, Ele poderia estar contigo em tu trabalho, com o perro, verdade, no terceiro tempo? Ou o Espírito Santo não é invitado para tu terceiro tempo? Ele queda fora. Se o Espírito Santo for uma pessoa, Ele poderia ser invitado a estar em la mesa onde vos compartem a comida? Se o Espírito Santo for uma pessoa, Ele poderia estar sentado com la mesa de tus companheiros de trabalho quando tu jefe não está? Sim ou não? Agora vou apelar. Se o Espírito Santo for uma pessoa, Ele poderia estar sentado contigo quando vos habla de tu líder ou de tu pastor? Espero que sim, verdade? Por fé. O que passa acá é que o Espírito Santo sí é uma persona e Ele quer e Ele necessita relacionar-se com nós outros. Então, como aprender a andar com o Espírito Santo? Como entender que verdadeiramente é o Espírito Santo? Entendendo as evidências dele em minha vida. Então, eu tenho experiências com o Espírito Santo, eu entendo a voz dele e obedeço a voz dele, e assim eu começo a ter relacionamento com ele. É um passo a passo.
Deus vai começar, é como jogar com um ninho. Ele vai começando a aparecer-te a vós em los pequenos detalhes. Pastor, pero eu me bautizei, eu aceitei a Jesus, eu empecé minha vida com Deus. Que tenho que fazer mais? Gente, mira para mim. É só o começo. A vida com Jesus não é aburrida. A vida com Jesus tem um Espírito Santo dentro de nós outros, falando todo o momento e dando-nos coordenadas para que nós hagamos e seamos instrumentos dele acá nessa terra. E de isso se trata, de que ele nos hable e nós outros entendamos. Uma vez eu me havia convertido e escutei meu jefe falar que a hija dele estava enferma. Pero eu era o pior de la junta. Eu era aqueles que saliam nas festas do trabalho e a gente começava a tomar um pouquinho e eu já tomava todo e já peleava e já chorava. ¿Viste? Esse borracho, quem era um borracho assim no passado? Que vos abraça a tua amiga e le besa a seu amigo, te quero, prestava uns 100 mil, viejo, já dale, tomar uns 100 mil, verdade? Escrevia para a gente girar de plata, e eu era essa pessoa. Então eu havia recém me convertido, hacía meses que havia me convertido, então as pessoas miravam para mim e pensavam, esse tipo é um louco. E eu supe que meu jefe tinha sua hija enferma, e eu lhe disse assim para ele, esperei toda a gente sair, me acerquei dele e disse assim, tu está enferma? Dele, sim, por quê? Porque eu vou orar por ela. E ele, posso orar por ela? Eu sim vou orar por ela. Ele dale. E em meu coração que eu só ia orar por ela. Pero o Espírito Santo quedou quebrantando meu coração. Vete na casa dele, vete na casa dele, vete na casa dele. E todo o dia eu trabalhando, pensando, Senhor, como eu me vou na casa dele orar? Então esperei toda a gente sair, me escondi detrás do prédio. Quando estava saindo meu jefe, eu, olá, tudo bem? Vamos orar por tu hijo? Ele, sim, pode orar. Eu, não, eu me vou em tu casa. E havia sido, eu me fui em sua casa, estava toda a sua família reunida. E todos me miraram assim, Deus mío, que ele viene a ser acá. E eu, bueno, gente, vamos lá, junte las manos, uno com o outro, vamos orar por la nena acá. Horrível. Na pelada eu estava passando aí, verdade? Pero eu estava sendo sensível à voz do Espírito Santo. Então disse assim, bueno, vamos orar. Em nome de Jesus, que ela seja sanada, Senhor, vou saber todas as coisas, amém, verdade? Viste a oração mais sencilla, que não há nenhum problema. E que passou? Ela foi sanada, está bem viva, amém? Glória a Deus por isso. Pero o Espírito Santo me estava treinando e capacitando a entender e escuchar a voz dele. Então, quando eu me relaciono com ele, ele não me relaciona para que eu viva no mundo de myself. Não, não. Ele quer que eu aprenda a relacionar-me e ser instrumento dele na vida das outras pessoas. Pero eu tenho que estar lleno do Espírito Santo. Me pergunta para vós vós está lleno do Espírito Santo ou está lleno de ti mesmo? Porque se vos não tenéis coragem e ousadia para escuchar ao Espírito Santo falando, vos vas venir à igreja e nós outros vamos ser uma igreja igual a pastor Brando estava falando semana passada, tíbia. Igual era em Netherlands, allá em Holanda, quando começou o avivamento, na igreja viva, pero a gente sacou o Espírito Santo. E quando saca o Espírito Santo, todo é ordenadito, viste? Todo ordenado, todo tem um procedimento, um cronograma, um organograma, e todo tem que funcionar, e não que não tem que ser assim, tem que ser assim, para quando tem o Espírito Santo, é como se eu subo o fogo aí. Quantos estão entendendo o que estou falando? Amém? Então, me pergunta para vós, vós estás lleno do Espírito Santo, lleno de ti mesmo ou lleno de rancor? Porque para que vós possas avançar, vós tenéis que soltar verdadeiramente. Então, o Espírito Santo de Deus, quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, não necessariamente eu ando com fogo. Como assim? Muitas pessoas, e agora quero desmistificar algo acá, pensam que o Espírito Santo é verdade? Girar, rodopiar, orar em línguas. Esse é o Espírito Santo, sim ou não? Sim, mas não é só isso. Não é só isso. Essas são evidências do Espírito Santo. E essas evidências podem aparecer mesmo sem o Espírito Santo. Porque as pessoas entendem que quando têm uma visitação do Espírito Santo, atuam dessa maneira, porque é o Espírito Santo que llena. Pero nós estamos acostumbrados a el mover do Espírito Santo e não com a intimidade do Espírito Santo. Então actuamos como se o Espírito Santo estivesse, e sendo que ele não está. E aí nós somos como atores assim. Então o fuego, o mover de Deus, é o Espírito Santo. Claro que é o Espírito Santo. Pero para que pueda haver genuinamente isso, há que ter uma transformação interna. É adentro para afuera. Quem está participando del buceando na palavra sabe que é de adentro para afuera a construção do tabernáculo, não é de afuera para adentro. Se vos queres ter verdadeiramente na transformação em tu vida, é de adentro para afuera. Quantos estão entendendo o que eu estou falando acá?
E toda a manifestação é de Deus? Claro que é de Deus, pero na manifestação quando você está na presença de Deus. Se você não tenés a presença de Deus, não tem resultado. Qual é a minha oração nos últimos tempos? Senhor, visita a tua igreja com tu presença, não somente pelo culto, não somente para esse mover, porque o mover é lindo, estar avivado por Deus é lindo, pero Deus, visita a tua igreja com ele mover afuera da igreja, para que nós seamos llenos do Espírito Santo afuera da igreja, não somente adentro da igreja. Uma vez eu me acerquei de um líder meu, eu era da intercessão, e eu me acerquei de um líder meu e disse assim: mi líder, eu vejo as pessoas orando em línguas, eu vejo orando uns por los outros, eu escutei tanto testemunho de la gente que levantou, pessoas de silla de rueda, eu vejo tantas pessoas fluyendo os dones do Espírito, que já vamos falar dele, e eu não sou assim, e eu queria tanto ser bautizado no Espírito Santo. E ele me perguntou: vós sois bautizados no Espírito Santo? E eu pergunto a vocês são bautizados no Espírito Santo? Sim ou não? E eu lhe disse assim: pero como assim ser bautizado no Espírito Santo? E eu lhe dije: orar em línguas, ver, ter visões, saltitar no fuego, ter revelações, entender o que Deus habla. Esse é o bautismo com o Espírito Santo? E ele disse assim: não. Ele me perguntou assim: vos tenés cambio de carácter? Sim. Vos dejaste de mentir? Sim. Dejaste as grosserias? Sim. Dejaste o álcool? Sim. ¿Entendés que o Espírito Santo está dentro e não afuera para dentro, sino que de dentro para afuera? Sim. Ele disse: então esse é o bautismo com o Espírito Santo. Bautismo com o Espírito Santo é tu carácter transformado e vos ser parecido com Jesus Cristo. E as outras coisas são importantes? Também são, pero são manifestações do Espírito Santo. É diferente os frutos e os dones. A Bíblia diz em Gálatas, vamos ler a palavra, Gálatas 5, ela diz assim: digo pues, andar en el Espírito. Puedes poner aí, por favor? Está pues firmes a libertar, Gálatas 5:1, por aí, já vamos ligar aí onde eu estou acá. Digo pues, andar en el Espírito y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Está bien ahí junto conmigo o no? No, entonces, encuentra lo que voy a leer, vos encuentras ahí, Fiorella, por adivinación. Digo pues, andar en el Espírito y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ven conmigo. Los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Cuando yo fui orar por la hija de mi jefe, ¿era mi carne o era espíritu? Mi carne estaba diciendo así: Dios mío, ¿qué yo estoy haciendo? Qué pelada, qué vergüenza. Yo tengo que dar acá perfil bajo nomás, afinal de cuentas yo era un loco, ¿verdad? Pero el Espíritu estaba quemando dentro de mí diciendo así: vete. Entonces, quando nós empezamos a caminhar com Deus, é uma guerra entre a carne e o Espírito. Pastor, minha cabeça está na loucura depois que me converti. Me bautizei na guerra. Por que isso? Porque a carne milita contra o Espírito. A carne quer que você te mantengas acá, com os pés acá, no mundo racional, como os filósofos gregos que tinham pensamento racional. Só isso. Pero el Espíritu Santo patea el pensamiento racional. Él no tiene pensamiento racional. El Espíritu Santo no es que sea irracional, él es sobrenatural. Él salta del normal y excede las estructuras físicas y él empieza a actuar en el sobrenatural de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Porque si yo no tengo Espíritu Santo, yo soy uno nomás, igual a todos. Y a la palabra dice que Jesús dijo así: yo me voy a preparar un camino, preparar un lugar donde hay muchas moradas. Se não for assim, eu não los havia dicho, pero eu me vou preparar um caminho. A donde vou, ustedes não podem irse todavía, pero sí eu vou preparar um caminho. Pero não les dejo solo, les dejo um consolador, que é o Espírito Santo. Então Jesus estava dizendo assim: eu me vou junto ao Padre, a Ele mesmo, porque são uno solo. Ele estava dizendo: eu me vou junto ao Padre, pero les dejo o Espírito Santo, aquele que está ministrando dentro de ustedes. Então Jesus mesmo vindo como homem, está muito confuso, está sendo claro para vocês? Pastor, está muito confuso. Ora que Deus te vai dar entendimento. Vamos lá. Então Jesus vindo como homem. Jesus foi tentado como homem. Jesus foi para o deserto. Sofreu as mesmas tentações que nós sofrimos. Vino o tentador, vino o diabo, vino a hacer pruebas contra ele. E ele foi aprovado. ¿Por quê? Porque foi sujeito às mesmas tentações que nós. A donde vou é que a carne milita contra o espírito. Se vos vas a escuchar la carne, va a ser una persona natural y normal y así nomás, en la media.
Ahora cuando nosotros empezamos a escuchar y entender el Espíritu Santo, ahí sí nosotros empezamos a sermos avivados, porque hay una cosa que el Espíritu Santo hace, es ser nuestro amigo y darnos las direcciones para los lugares que nosotros debemos irnos. ¿Cuántos están conmigo? Vamos lá. E el Espírito contra a carne, e esses se opõem entre si para que não hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espírito, não estáis bajo la lei. E manifestas as obras de la carne, que são: se eu não estou guiado por el Espírito, quantos estão comigo? Necessito que vocês hablem para não dormir. Quantos estão comigo? Há duas coisas acá. Um é guiado por el Espírito, outro é guiado por la carne. Se eu sou guiado por la carne, quais são as obras de la carne? Vão manifestar as obras de la carne, que são adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, hechicerias, enemistades, pleitos, celos, iras, contendas, dissensiones, heresias, envidias, homicídios, borracheras, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu sei que não são palavras agradáveis de escuchar, porque as pessoas não querem mais predicar sobre isso, pero eu tenho que predicar sobre, afinal de contas somos na igreja, amém? Nós devemos ser parecidos com Jesus, e para ser parecido com Jesus tem que falar a verdade, e a verdade é que se você escutaste uma dessas palavras e ela hace parte de sua vida, não tem fruto do Espírito, tem frutos da carne. Se tu vida anda nisso, anda em enemistades, olá? Alguém tem enemistade com alguém acá? Se tu vida anda com pleitos, esse acá não passa acá na igreja, é celos e iras, verdade? Contiendas, dissensiones, heresias, envidias. Dios mío, parece que nós estamos falando de allá, verdade? Pero esse acá era na carta para a igreja de Gálatas. Estava passando dentro da igreja. Borracheras, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca de las quales amonesto, como já los he dicho antes, que los praticam tales coisas não heredarão o reino de los cielos. Vamos lá, não queda só a parte mala. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Contra tales coisas não há lei. Pero los que são de Cristo han crucificado la carne com suas pasiones e desejos. Se vivimos por el Espírito, andemos também no Espírito. Não nos hagamos vanagloriosos, irritando-nos uns a los outros e envidiando uns a los outros. O que está falando acá? Obras de la carne, obras del Espírito. Obras del Espírito são conhecidas por los frutos. Frutos, em outras palavras, são resultados. Quem acá já viu árvore em la calle dando frutos e haciendo assim, haciendo força para dar frutos? Alguém já viu árvore haciendo força para dar frutos? Sim ou não? Mas por força. Vos tenés que esmerar-se e escuchar a voz do Espírito Santo. Tenés que renunciar. Pero entonces, ¿cómo el árbol da fruto? ¿Cómo? Se um árvore não dá fruto como na madre pariendo, por exemplo, como na árvore dá fruto? Qual é o secreto do árvore? Qual? Qual, Ezequiel? Pergunte para mim, qual? Ele atende raízes. Sim ou não? Se ele atende raiz, minha irmã, ela vai dar frutos. Se vos não ter fruto, porque vos não tenéis raízes. Minha vida não cambia, vos não tenéis raízes, a cada vento vos cambia de novo, cambia de amigo, cambia de suegra, cambia de banco, cambia de tarjeta, cambia de app, tudo cambia, não tem raiz em nada, nunca se afirma em nada, não deixa Deus trabalhar, então nunca vai dar frutos. ¿Por quê? Porque não tem raiz. Para que eu possa dar frutos, eu tenho que ter raiz. Sim, há lugares que eu estou enraizado, que eu tenho que ser sacado de aí. A palavra de Deus diz que Ele vai podar aquele que dá fruto para que dê mais a um, e aquele que não dá fruto vai cortar para se volver lenha. Está tudo bem, está certo isso. Pero está relacionado com a raiz. Se eu não estou dando fruto é porque eu não tenho raiz. Se você não tem raiz, porque não lê a Bíblia. Se não lê a Bíblia, está perdendo tu tempo. Porque se diz creyente, se parece com creyente, habla como creyente, pero não tem frutos. Sos sepulcro callado. Jesus dizia assim para os fariseus: vos sos sepulcro callado. O que é sepulcro callado? Que por fora está lendo pintado, lendo de flor dentro, pero por dentro está lendo de podridão e ossos secos. E eu não quero que nós sejamos isso. Nós devemos ser guiados por Espírito Santo. Amém? Vocês pensavam que hoje ia ser um culto do Espírito Santo e uau, e girar no coque? Também vai ser, em nome de Jesus, mas não por força. Amém?
Va a ser porque el Espíritu Santo está, y cuando el Espíritu Santo está, Él hace como Él quiera, de la manera que Él quiera, en la hora que Él quiera. Mira para uma pessoa hermosa, ele é alguém hermoso, verdade? Seja criterioso e pergunta para essa pessoa assim: você está dando frutos ou está fazendo ruído? Como saber se estou dando frutos? Pergunte para as pessoas íntimas a vós. Se vos venir na consejeria, eu não sei se você está dando frutos ou não. Por quê? Porque eu ando contigo assim. Pergunta para tua esposa, para tus filhos, para quem convive com vós, para tus amigos, para aquele que você peleas. Pergunta se eu dou frutos do Espírito Santo ou eu dou frutos da carne. Estão comigo? Que frutos você está apresentando, amada igreja, bola de neve pentecostal de Jesus Cristo? Que frutos vocês estão apresentando? Vós sos uma boa madre? Vós sos um bom padre? Porque às vezes as pessoas pensam que fruto é: eu me fui no hospital, eu orei, eu evangelizei, eu sanei pessoas. La vi a los ciegos, eu orei e eles ressuscitaram. Eu fui a predicar, mira, fui a predicar, as pessoas, uau, veniam a mim e diziam: uau, pastor, Deus mío. Esses são dones. E os dones podem operar sim o Espírito Santo, pero aí são obras da carne. Por isso que vos vês um montão de igreja que hace filas de gente, e a gente vem e cai, e como é tu nome? Eu sou 7 calles, e vos, e não sei o que. E o demônio sale? Sale ou não sale? Claro que sale, porque são dom, pero não tem fruto, sale e vuelve 7 vezes pior. Muito forte? Bueno, está bem. Quando eu não tenho o Espírito Santo, eu tenho dones e manifestações, pero não dou frutos, porque o fruto tem que estar afilado na raiz. E eu não estou dizendo que todos os que fazem isso não dão frutos, porque eu não sei, eu não posso falar de eles. Eu posso falar acerca daqueles que nós vivimos. O que estou dizendo acá é que há pessoas que sanam, há pessoas que cantam, há pessoas que predicam, há pessoas que têm uma unção tremenda de dones e imposição de manos, dom de predicar, dom de ter revelação, de mirar assim e dizer assim: Deus me está dizendo isso, isso e isso e isso. E existe isso? Claro que existe isso. E glória a Deus por isso, mas são dones, dones não são frutos. Então, uma pessoa em pecado vai seguir com seu dom, porque a palavra original de dom é regalo, e Deus não dá e saca. Isso, Deus entregou e entregou. Agora, o que vai dar frutos através desse dom é se ela tem intimidade e é guiada por el Espírito Santo ou não. Porque há tantos lugares que são llenos de pessoas que andam em ciclos e não cambiam. Por quê? Porque elas querem algo del dom e não querem a intimidade, porque a intimidade é renunciar à carne. Intimidade é: eu renuncio à carne, eu me crucifico. Jesus Cristo foi para allá, o caminho, a verdade e vida, e para que eu passe o caminho, eu tenho que ter sacrifício, e sacrifício não é aquele que eu quero entregar, é aquele que o Senhor me está pedindo a mim. Eu tenho que convertir-me verdadeiramente. Como nós vamos ser na igreja que é movida por el Espírito Santo, renunciando à carne, dizendo sim ao Espírito Santo, dizendo não às luxúrias da carne, e dizendo sim: Espírito Santo, vivifica a tua igreja. Há quanto tempo, eu pergunto para vós não fazem um ayuno? Há quanto tempo vós não para entrar em clamor com o Senhor Deus? E eu estou falando de mim também, amém? Eu não sou um hipócrita acá falando que eu sou o santo, estou falando de mim. Há quanto tempo não entramos em um ayuno verdadeiro, de dizer assim: Deus, habla comigo, eu mato minha carne para que vós apareça em mim. Eu me sacrifico, me santifico para que vós possam falar, para que eu possa ser usado por el Espírito Santo. Porque senão nós vamos nos movendo por as oportunidades que se nos aparecem e pensamos que isso está tudo bem, e o Senhor está mostrando através do Espírito Santo onde nós devemos estar e não estar, e nós estamos peleando contra a carne, todavia, e o Espírito Santo querendo usar a nós outros, e nós perdendo tempo e não crescendo e não madurando. Por quê? Porque a carne habla mais forte. Pastor, pero a carne é débil, pero o pecado não é proteína. Se não, a carne é débil, sabe já, pastor? Há tantas consejerías que eu vou e pergunto assim: que tal está? Sabe já, pastor? Verdade? A carne é débil. ¿En serio? E hasta quando a carne te vai ganhar? Quando te vai convertir verdadeiramente? Nós empezamos lendo acá Hechos 19, que o apóstolo Pablo chega e disse assim: ei, vamos ler de novo, por favor? Eu pongo acá, não hace falta. Aconteceu que, entretanto, que Apolo estava em Corinto, Pablo, depois de correr as regiões superiores, vino a Éfeso e hallando a certos discípulos. Que é isso? Le explico. Pablo plantou na igreja e volviu nessa igreja e perguntou: como estão ustedes? E eles dijo, Pablo perguntou para eles: quando ustedes foram evangelizados, ustedes receberam o Espírito Santo? Mira, quando ustedes creyeron no caminho que é Ele, ustedes receberam o Espírito Santo?
E eles disseram, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dios mío. Entonces él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan del arrepentimiento. Gloria a Dios por el bautismo de arrepentimiento, amén. Me bauticé, gloria a Dios por eso. Y es el paso, está todo bien, pero necesitamos ser bautizados en el nombre de Jesús. Ahora mi pregunta acá es, ¿por qué apóstolo Pablo perguntou a la iglesia? Imagínate, apóstolo Pablo llega, se acerca, está com eles. Imagínate, vem um pastor acá, verdade? E ele queda com nós outros, convive um mês aí na semana e pergunta assim para nós outros: vocês foram bautizados por el Espírito Santo? Depois de viver com nós outros. Mi pergunta que eu hago acá é: ele está perguntando porque ele viu os frutos ou porque ele não viu os frutos? Verdade? Eu pergunto a vocês: vocês são bautizados no Espírito Santo? E essa pergunta é porque eu não vejo os frutos ou porque eu vejo os frutos? Quantos estão comigo? Essa é uma pergunta em séria. Nós somos na igreja bautizados no Espírito Santo? Ou nós somos na igreja bautizados no Espírito Santo? Isso é muito em sério. O que o apóstolo Pablo estava vendo? Ele estava vendo ou ele não estava vendo o fruto? Ele estava entendendo o que tinha ou ele estava não entendendo o que tinha? Juan 14 é muito interessante porque Jesus habla com eles. Juan 14 a partir de 15 adelante, Fio, por favor. Juan 14 a partir de 15 adelante. Mira o que Jesus está dizendo. Se me amam, se vocês me amam, vocês guardam mis mandamentos. Eu rogarei ao Padre e Ele os dará outro consolador para que esteja com vosotros para sempre. Mira para mim. Jesus estava dizendo assim para seus discípulos: se vocês me amam, vocês vão guardar tudo o que eu estou dizendo. Então, para que vos pueda guardar o que ele está dizendo, vos tener que ler a Bíblia. Se vos não leíste a Bíblia, vos já está falhando acá. Vamos reiniciar, ok? Não estou ponendo um peso sobre vós, mas estou dizendo que sempre há um começo. Começa hoje lendo a Bíblia. Amanhã, depois, hace um plano e empieza leyendo. E ele está dizendo assim: eu vou rogar a meu Padre e vou enviar outro para vocês. Outro consolador, para que ele esteja com vocês para sempre. Pero mira o que sigue dizendo acá. El Espírito de verdade. Quando eu começo a caminhar com Jesus, é caminho, verdade e vida. Então, quando eu leio a verdade, ele diz que é o Espírito da verdade, al qual o mundo não pode receber. Quem não pode receber? Quem está fora. A gente que está fora del átrio, a gente que está fora da presença, a gente que não entende as coisas de Deus, não pode receber o Espírito Santo. São boas pessoas. Por isso que muitas pessoas que não são crentes são buena onda, porque são boas pessoas. Há buenas pessoas que não são crentes, muito mais do que crentes que são buenas pessoas, lastimosamente. Há muita gente buena, pero eles não podem receber dentro deles o Espírito Santo, que é aquele que separa o homem do ninho, que separa o natural do sobrenatural. Ele é Espírito de verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não le vê, porque nem le conoce, pero vosotros lo conocéis. Vamos lá. O mundo não lo vê, nem le conoce, pero vosotros le conocéis. Glória a Deus. Porque mora em vosotros e estará em vosotros. O que Jesus está dizendo assim: eu vou e hablaré, vai vir um consolador. O mundo não pode receber, não vai entender. O mundo não vai entender, pero ustedes sim. ¿Por quê? Porque Ele está em vosotros, adentro de vosotros, e manifestar-se-á adentro de vosotros. Pode seguir adelante, creio. Não os deixarei huérfanos, vendré a vosotros. O que Ele estava dizendo acá, gente? Eu me vou, pero vocês não estarão solos. Há muitas pessoas que quedam esperando a segunda volta de Jesus. E glória a Deus por isso, a escatologia. E o Espírito Santo, que é o próprio Jesus, que já está aí dentro de nós. O que vamos fazer com Ele? Vos vai dar frutos do Espírito ou vai dar frutos da carne? O que vos vai fazer com Ele? A Bíblia diz em Efésios 2:13, e acá vou terminando: e Ele os dio vida a vosotros, quando estavas muertos em vossos delitos e pecados, em los cuales anduvistes em outro tempo, siguiendo a corrente deste mundo, conforme al príncipe da potestad del aire. El espírito de ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en outro tempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por la naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás. En la carne, nosotros somos esclavos del alma. En la carne, nosotros somos esclavos del cuerpo de pensamientos. Pero cuando entra el Espíritu, nosotros aprendemos a administrar nuestras emociones, ya no somos esclavos de las emociones. Se vos sos esclavo de tus emociones todavía, é porque tem muita carne e pouco espírito.
¿cuándo voy a llegar en la perfección? En el cielo. Pero hasta allá el cuerpo va a militar contra el espíritu. Entonces nosotros debemos ir avanzando. Aquel sentimento que tenía ayer ya no puede ser el mismo de hoy. ¿Por quê? Porque tenho o Espírito Santo e tenho que ir de glória em glória, avançando, um escalão à vez, para ser guiado por el Espírito Santo. Quantos estão comigo? Ser guiado por el Espírito Santo não é externo, é interno. E quando eu entendo que é interno, as manifestações internas começam a ocorrer dentro mío e começam a sair para fora. Aí os dones verdadeiramente têm sentido. ¿Por quê? Porque tem raiz. E quando tenho raiz, manifesto os dones e aí os dones dão frutos. Porque tenho raiz em Jesus. Já não se trata de mim, já não se trata de minha carne, já não se trata de meu orgulho. Aí, meu próprio amigo Espírito Santo me vai ajudar a ser ministrado e vai ajudar que eu ministre a alguém. Como o apóstolo Pablo falou para eles acá, venga acá que eu quero que vocês vão receber o Espírito Santo. E eu não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Impulso as manos sobre eles. Alguém lendo do Espírito Santo, impulso as manos sobre aqueles que não têm o Espírito Santo, para que eles pudieran começar a ter uma revelação de quem era o Espírito Santo. E é acá adentro de vós. É acá que vai ser. É acá, não é afuera. Então, pastor, como vou ser bautizado no Espírito Santo? Vou haver frutos? Claro que sim. Empieza acá dentro. Empieza escuchando a voz do Espírito Santo. Escuchando a voz do Espírito Santo. Semana passada eu compartilhei um testemunho rápido com vocês, pero estava muito acelerado e não logrou entender-se bem. Eu estava manejando uma ambulância, volcou dentro de frente mío e nós paramos para auxiliar. Eu fui o primeiro auto que parou para auxiliar. E está tudo bem, isso não está relacionado com ser espiritual ou não, isso é caráter. Mínimo que eu possa ser é hacerlo. Caráter é ir allá, ajudar e sacar e está tudo bem. Pero ser guiado por el Espírito Santo es ver a alguien muriendo, poner las manos y declarar así: Espíritu Santo de Dios, donde hay muerte yo declaro vida en el nombre de Jesús. Pero mi carne militava contra mim, porque eu já passei por uma experiência assim. Há uns anos atrás, eu e Thaís também estávamos saindo da casa de uns amigos e adelante de nós volcou um auto. E nós rápidos salimos para falar e tinha duas pessoas colgadas no cinturão e eu liguei com a autoridade do Espírito Santo, puse a mão e disse assim: Espírito de muerte em nome de Jesus, salga a hora desse lugar. E ele se enfriou em minhas manos e me traumatizou, porque eu pensei assim: Deus meu, eu orei e ele não sobreviveu. O que passou? Verdade? Então me trancou. Pero com ele passar do tempo, eu entendi que não se trata de mim. Se trata de ser utilizado por el Espírito Santo de Deus para que Ele pueda soplar na vida dessas pessoas. O que passou com esse senhor que voltou para a ambulância? Está vivo, creio que sim, não tive mais contato, mas ele sobreviveu nesse entonces. ¿Por quê? Porque eu fui sensível à voz de Deus. Então, o que nós temos que fazer? É a lição de casa, verdade? Não é só para hora, é para depois. Ore por las pessoas. Obras de carne, retroceda. Obras do Espírito, retroceda. Avance em nome de Jesus. Estou com Eze, verdade? Eze que ela não é crente, com sabedoria, não para todos, verdade? Não é crente, Eze que ela pode orar por vós, orar, e sim. Você está dizendo assim: mi Deus, não sou eu, mi Deus te vai sanar, com sabedoria, pode orar por vós. E se não funcionar, o mínimo, essa pessoa viu que vós le amas a ponto de apresentar a vida dela diante de um Deus. E se não funcionou, tudo bem. E se ele não quis a oração, disse assim: não quero que vós ores. Está bem, aí não ora. E aí você sigue tentando na próxima. E alguém vai receber, alguém vai convertir-se porque vai ser lleno do Espírito Santo. Quantos estão comigo? Pastor, eu estou andando e de la nada eu encontro uma pessoa e essa pessoa parece que me queda mirando e eu sinto nas ganas do Espírito Santo de vuelva allá e habla del amor de Jesus. Quantos já sentiram isso? E quantos já foram vencidos por isso? Verdade, não a ser. Eu sou um exemplo que tenho que aprender a avançar nisso. Eu ando muito em Uber. E em las especificações de meu Uber está assim: viajar em silêncio, não falar com o passageiro, verdade? E Deus me ministra como vou evangelizar a gente, verdade? Se eu não quero falar, quero viajar em silêncio, quero estar callado. O Espírito Santo quer utilizar nossas vidas, igreja. Pero empieza acá dentro. Empieza acá dentro. Quando Ele me vai utilizar? A hora. Você não necessita ser perfeito.
¿Cuál es la distancia de vos y de la gracia del Señor Jesús? Una oración. Señor Jesús, yo me arrepiento verdaderamente de mis pecados. Reconozco que soy pecador, que sin tu gracia estoy perdido. Pero si vos estás acá, verdaderamente yo seré guiado por el Espíritu Santo y mi vida nunca más será la misma. Y de gloria en gloria iré avanzando en nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Ese mismo Dios que estaba allá en el libro de Hechos, ese mismo Dios que estaba allá en el bautismo del Espíritu Santo, ese mismo Dios que estaba en esos testimonios míos, y yo sé que vos tenés mucho más, es el mismo Dios que está acá ahora. Y nosotros no podemos ser una iglesia que poda el Espíritu Santo, que corta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que tener libertad porque Él es nuestro amigo. Entonces no sea un amigo que sofoca el otro amigo, porque ese amigo, el amado del Espíritu Santo, Él no quiere sofocarte, Él quiere que vos tengas vida, Él quiere que vos seas usado por Dios en su familia, en su casa, ahí donde vos estás, en nombre de Jesús. ¿Cuántos creen en eso? Entonces, si vos entendés eso, que esa palabra é para vos, que vos necesita ser carne, disminuya, Espíritu Santo crezca, yo quiero invitarte a hacer una oración sencilla. No hace falta, las luces pueden dejar así, pero es una oración bien clara así. La Biblia dice que el Señor dice así, que si ustedes no se avergüenzan de mí, yo no me voy a avergonzar de ustedes. Así de sencillo. Entonces, si vos no tenés vergüenza, si vos querés ser usados por Dios, si vos querés que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida, si vos entendés que en tu vida é uma guerra entre carne e espírito, verdade? A carne habla mais forte que o Espírito. Esse é um momento que vos vai ser transformado por el Espírito Santo, porque vos está dando o passo. Se essa palavra é para vos, se vos queres que o Espírito viva, que a carne diminua, se vos queres ser usado por Deus, se vos queres ser usado em ti mesmo para começar a parar com essa peleia, não parar, para saber administrar essa peleia em la mente entre carne e espírito, eu quero orar por vos e eu quero conduzir-te em uma oração. Se essa palavra é para vós, e solo se ela é para vós, ponga-se em pé, por favor. Se ela não é, quedate sentado, não há problema. Pero se ela é para vós, ponga-se em pé. E repita-se comigo: Senhor Jesus, Señor Jesús, en esta mañana en esta mañana yo entrego mi vida para ti. yo entrego mi vida para Yo ti. reconozco, Señor Jesús, Yo reconozco, Señor Jesús, que no hay otro Dios, que no hay otro Dios, que no hay otro Señor. que no hay otro Señor. Yo entrego mi vida, Espíritu Santo, Yo entrego mi vida, Espíritu Santo, para ti en nombre de Jesús. para ti en el nombre de Jesús. Reconozco que no hay otro Dios. Reconozco que no hay otro Dios. Reconozco, Espíritu Santo, Reconozco, Espíritu Santo, que sin ti no soy nada. que sin ti no soy nada. Y contigo Y contigo yo puedo avanzar en mi vida. yo puedo avanzar en mi vida. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús: Entonces yo declaro en el nombre de Jesús: Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz morada en mi vida. haz morada en mi vida. Haz morada en mi historia. Haz morada en mi historia. Que toda la obra de la carne Que toda la obra de la carne retroceda en nombre de Jesús. retroceda en el nombre de Jesús. Y que toda la obra del Espíritu Y que toda la obra del Espíritu pueda avanzar en el nombre de Jesús. pueda avanzar en el nombre de Jesús. Yo reconozco Yo reconozco que sin ti no soy nada. que sin ti no soy Yo nada. reconozco Yo reconozco que necesito del Espíritu Santo. que necesito del Espíritu En Santo. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, haz morada en mi vida. Haz morada en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero orar por ustedes. Mientras nosotros oramos, vos empieza a adorar al Señor Jesús. Empieza a hablar así: carne, retrocede, Espíritu Santo, avanza. Amém? Começa a declarar: Espíritu, Espíritu, vamos. Espíritu Santo de Deus, acá hay personas que entienden esse momento, Senhor Jesus. E nós